Neste vídeo, você verá informações importantes e histórias sobre este avivamento. Será narrado pelos integrantes da equipe de apresentação deste trabalho. O trabalho ao todo foi composto por apostila impressa, este documentário, um folder informativo e a apresentação ao vivo na presença do professor e pastor Aldemário Fonseca. Ao final da narração feita pela equipe, você poderá ouvir também a tradução da mais emblemática pregação do próprio Duncan Campbell, que descreve de forma maestral tudo o que ocorreu durante aquelas 5 semanas nas Ilhas Hebron. Que o Senhor te abençoe e um bom vídeo. O avivamento é nem mais nem menos que o impacto da personalidade de Jesus Cristo sobre uma igreja ou comunidade. A área inteira se torna consciente de Deus. As Ilhas Hébridas são pequenas ilhas que ficam ao noroeste da Escócia. As duas maiores se chamam Lewis e Harris. O avivamento começou em 1949, quando duas irmãs, senhoras de idade, Peggy e Christian Smith, começaram a orar por um avivamento. Elas acreditam que Deus as deu a promessa de Isaías 44:3. Porém, derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. No mesmo tempo, sem saber das irmãs Smith, 7 homens tinham se comprometido a reunir-se 3 vezes na semana para orar também, pedindo um avivamento. Finalmente, uma noite, um jovem diácono se levantou dos seus joelhos e começou a ler o Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Certo dia, em resposta a todas essas buscas, eles caíram aos seus joelhos em confissão e consagração e começaram a pedir com ainda mais sinceridade. 1 hora depois, 3 deles estavam prostrados no chão, exaustos. Às 5 horas da manhã, o avivamento chegou. O celeiro onde eles se reuniam estava repentinamente cheio da glória de Deus. E o poder que se manifestou encheu aquele pequeno celeiro e abalou toda a comunidade. O pastor da igreja local, o reverendo James, convidou um pregador chamado Duncan para visitar a ilha e abanar a chama de avivamento. No início, Campbell recusou o convite, pois iria ter uma conferência marcada pelo mesmo tempo. Porém, as irmãs Smith confiavam que, de fato, eles iriam visitar a ilha e insistiram muito no convite. Inusitadamente, a conferência do pregador foi cancelada na última hora. Com isso, ele pôde ir à ilha. Na sua primeira noite na ilha, Campbell pregou na igreja lotada, porém, aparentemente, sem um grande mover do Espírito. Algumas pessoas continuavam orando numa casa depois do culto. Na cabana, aproximadamente 30 pessoas se ajoelharam em oração e começaram a interceder diante de Deus. A aproximadamente 3 horas da manhã, Deus invadiu o lugar e uma dúzia foram prostradas, atônitas no chão. Algo tinha acontecido. Deus estava agindo. Era possível sentir que algo naquela região estava diferente, como ele tinha prometido. O avivamento tinha chegado e os homens e mulheres estavam prestes a encontrar a libertação. Quando o grupo deixou a cabana, eles acharam homens e mulheres buscando Deus em vários locais distintos das ilhas. As luzes estavam acesas nas casas ao longo da estrada. Naquela noite, ninguém parecia estar pensando em dormir. 3 homens foram encontrados deitados pelas margens da estrada, num grande choro de convicção, clamando para Deus ter misericórdia deles. O Espírito de Deus estava entrando em ação e logo a paróquia de Bravas seria completamente agitada. No livro, O Fogo do Reavivamento, é relatado como foi o segundo culto no Campbell na noite seguinte. O segundo culto
terminou no mais completo silêncio. Deus falava aos corações. Ninguém nem sequer deu um pio. No final, Campbell despediu a multidão e o prédio esvaziou-se. Mas, de repente, a porta da igreja abriu-se de novo e um presbítero fez sinal para Campbell ir até ele. A congregação inteira estava ao lado de fora, tão tocada pelo Espírito Santo que ninguém queria ir embora. Outras pessoas que não tinham assistido àquele culto também foram atraídas de suas casas pelo poder do Espírito Santo. Muitos rostos mostravam profunda aflição. Campbell chamou todos de volta para a igreja e começou novamente outro culto. A presença majestosa de Deus era tão profunda que os não salvos começaram a gemer aflitos e a orar arrependidos. Até os cristãos sentiram o peso de seus erros e pecados. De repente, um grito vibrou no ar. Um dos soldados de oração do grupo dos jovens foi tocado de uma forma diferente, enquanto derramava a sua alma pedindo o reavivamento. Ele caiu prostrado no chão, inconsciente. Homens fortes clamavam por misericórdia, e à medida que cada um recebia a convicção da salvação, outros louvavam a Deus e até davam gritos de alegria. Uma mãe colocou os braços ao redor do filho, agradecendo a Deus pela volta do seu filho para Jesus, com lágrimas de alegria no seu rosto. As orações de muitos, ao longo de anos, foram respondidas naqueles dias. Durante 5 semanas, o poder de Deus foi derramado sobre aquela região. Em certa ocasião, quase 600 pessoas que estavam andando para a igreja foram tocadas de repente pelo poder do Espírito Santo e se ajoelharam na estrada em arrependimento. Duncan Campbell conduzia 4 cultos por todas as noites enquanto durava um mover poderoso de avivamento. O fogo de avivamento se espalhou para outras comunidades. Kate Walter relata o que aconteceu numa pequena aldeia que fazia parte de uma das ilhas. Há pessoas na ilha que relatavam que quando os irmãos se juntavam para orar, os pratos dos armários balançavam enquanto Deus liberava seu poder. O Espírito Santo pairava sobre aquela região. Ventos davam para serem sentidos, com o poder divino que passeava por dentro das casas. Semelhantemente, o Espírito de Deus corria por entre as ruas dos vilarejos. As pessoas não conseguiam dormir, como de costume, e as casas ficavam iluminadas a noite toda, com as pessoas dentro orando a Deus. Pessoas andavam nas ruas em grande convicção. Outros se ajoelhavam ao lado da sua cama, chorando, pedindo por perdão. Numa ocasião, quando os homens saíam da reunião de oração, o pregador entrou numa casa para pedir um copo de leite e encontrou a dona da casa com 7 outras mulheres de joelhos, clamando a Deus. Outra situação que dentro de 48 horas, após o primeiro culto, o bar que normalmente era lotado com os homens da aldeia, estava fechado. Em certa ocasião, 14 jovens que estavam bebendo foram impactados do nada por uma força sobrenatural. Largaram seus copos de bebidas e foram para a igreja. Estes mesmos jovens poderiam ser achados depois 3 vezes por semana nos cultos, orando por seus colegas e para uma expansão do avivamento. Muitas pessoas passaram a comparecer às reuniões de oração naquele lugar. Males sociais foram varridos, como por uma inundação nas comunidades tocadas por este movimento maravilhoso. Homens e mulheres estão vivendo para Deus. A adoração familiar está em quase todas as casas. 5 ou 6 reuniões de orações e todos os dias na paróquia tinha culto. Os pastores e presbíteros estão edificando homens e mulheres na fé, que passariam a ser líderes relevantes no futuro de outras igrejas. E assim duraram por 5 semanas o grande avivamento das Ilhas Hébridas. Tudo que foi dito, falado e ouvido durante aquelas 5 semanas, até hoje reverbera em nossos corações.
nós possamos buscar diariamente por um renovo do Senhor. Nós possamos, com os nossos corações arrependidos, assim como o pessoal lá atrás, possamos buscar, virar nossos olhos para o Senhor, buscá-lo intensamente, para que nossos corações novamente reacendam com o fogo do avivamento da parte do Senhor. Fiquem agora com a pregação do próprio pastor Duncan Campbell, que após aquelas 5 semanas do avivamento das Ilhas Hébridas, testemunhou tudo o que ele viveu em uma outra cidade e ficaram registradas até hoje tudo o que foi dito através dele. Ouçam e fiquem com Deus. Então, antes de eu começar essa história, eu gostaria de te dizer uma coisa. Eu não trouxe avivamento para Lewis. Entristece meu coração toda vez que eu leio um artigo, o homem que trouxe o avivamento para Lewis, ou aviso nas placas das igrejas, venham e ouçam o homem que trouxe o avivamento para Lewis. Meu querido povo, isso não é verdade. Eu não carrego o avivamento comigo no meu bolso. O avivamento rompeu em Lewis antes de eu ter chegado naquela ilha. Agora você pode me perguntar, o que é avivamento? O que você quer dizer com avivamento? Cada um fala alguma coisa sobre avivamento. Então você ouve as pessoas dizendo, você está indo por um culto de avivamento? Você está indo por uma missão de avivamento? E por aí em diante. Existe diferença gigante de uma cruzada ou um esforço evangelístico por um avivamento. Um esforço evangelístico, por mais que isso seja especial, isso não é avivamento. Mas num avivamento, a comunidade de repente fica consciente do mover de Deus. E isso começa entre o próprio povo. De modo que em questão de horas, não de dias, questão de horas, as igrejas ficam lotadas. Não há nenhuma informação sobre um culto especial, mas algo acontece que move mulheres e homens para irem à casa de Deus. E você achará em poucas horas uma igreja de joelhos dobrados, clamando a Deus por misericórdia. E o mais recente avivamento de Lewis foi isso que aconteceu. Agora, como isso aconteceu? Esta para mim é uma história muito interessante que eu quero contar. Uma mulher idosa com 84 anos e cega teve uma visão. Durante essa visão, ela via a igreja de seus pais lotada de jovens. E ela viu um ministro que ela não conhecia no púlpito. Então ela chamou o ministro da igreja e contou a sua visão. Esse ministro era um homem temente a Deus, um homem que ansiava por ver Deus se movendo. Ele havia tentado tantas coisas, mas nenhum jovem, nenhum adolescente se interessava em ficar na igreja. Bem, essa querida senhora o encontrou, contou a sua visão e disse: tenho certeza, Sr. McQuay, que você está desejando ver Deus trabalhar aqui. Que tal reunir seus obreiros e sugerir a eles que passem 2 noites por semana esperando por Deus em oração? Sr. Mac, você já tentou missões, já tentou trazer evangelistas? Sr. Mac, você já tentou trazer Deus? Meus amigos, essa é uma velhinha incrível. Então o ministro daquele local humildemente a obedeceu. E não só os obreiros, mas aquela senhora começaram a orar constantemente. E eu quero mencionar que eles já tinham uma promessa de Deus, e a palavra era essa: pois eu derramarei a água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Isaías 44:3. Essa é a promessa de Deus. E em suas orações eles diziam repetidas vezes: Deus, você é um Deus que sustenta a sua aliança e você é fiel aos seus compromissos.
As orações e os encontros continuaram por vários meses, até que numa noite uma coisa muito notável aconteceu. De repente um jovem se levantou e leu parte do Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Ele receberá a bênção do Senhor. Ele então fechou a sua Bíblia e, olhando para os ministros e para os outros homens que estavam ali ajoelhados, e disse isso: parece que para mim que isso tudo é uma falsidade. Ficar orando como estamos orando, ficar esperando como estamos esperando, se nós mesmos não estamos posicionados corretamente diante de Deus. Ah, meus queridos irmãos, vamos levar isso a sério. Ele começou a orar, perguntando para Deus: Deus, minhas mãos estão limpas? Meu coração está puro? Esse querido homem não foi adiante. Ele caiu de joelhos e depois se deitou de bruços. E em questão de minutos, os 3 anciões entraram em êxtase. E no momento em que aconteceu aquilo no celeiro, um poder foi liberado em bravas, que os chacoalhou a ilha de Lios. Eu disse: chacoalhou Lios. Deus desceu. Quando Deus desceu, de repente, homens e mulheres por toda a região foram tomados pelo temor de Deus. Deus desceu. E o Espírito Santo começou a se mover entre as pessoas. E o ministro, escrevendo na manhã seguinte sobre o que tinha acontecido, disse: você encontrava Deus nos campos, você encontrava Deus nas plantações, você encontrava Deus nas casas. Deus parecia estar por toda parte. O que era isso? Avivamento? Sim, avivamento. Não era um esforço especial, não era nada organizado com base no esforço humano. As pessoas estavam se reunindo em grupos e começavam a falar sobre essa estranha consciência de Deus que invadia a comunidade. E em questão de dias, eu recebi uma carta me convidando a visitar essa ilha. E em 10 dias eu estava em Lios, pregando em uma igreja para uma plateia de 300 pessoas. Eu diria que aquela noite foi um bom culto, um maravilhoso senso de Deus, algo que eu não experimentava desde o mover de 1921. Mas nada realmente impactante aconteceu. No final do culto eu pronunciei a bênção, e quando eu estava andando pelo corredor, um jovem veio até mim e disse: nada aconteceu hoje à noite, mas Deus está pairando sobre nós. Ele está pairando sobre nós e vai romper a qualquer momento. Para ser perfeitamente honesto, eu não senti nada. Mas você vê que havia ali um homem muito mais perto de Deus do que eu estava. Ele conhecia os segredos. Todos estavam andando pelo corredor e as pessoas já estavam saindo. E ficou só eu e aquele jovem. E ele levantou as suas mãos para os céus e começou a orar. Deus, você fez uma promessa que derramaria água sobre o sedento e inundaria a terra seca, e você não está fazendo. E ele orou e orou novamente, até que caiu novamente no chão em um êxtase. E ele está caído lá,
e eu estou parado ao lado dele por cerca de uns 5 minutos. E então abriram as portas novamente da igreja e um obreiro entrou e me disse: Senhor Campbell, algo maravilhoso aconteceu, o avivamento rompeu. Você poderia vir à porta e ver a multidão que está aqui? 11 horas da noite, anote aí, 11 horas. Eu fui até a porta e devia haver uma multidão entre 600 a 700 pessoas reunidas em volta da igreja. Este homem querido ficou parado ali na porta e sugeriu que cantássemos uma canção. Então eles começaram a entoar o Salmo 126. Quando Deus deu fim ao cativeiro de Sião, como homens que sonhávamos éramos nós. Então cheia de risos estava a nossa boca e a nossa língua com novas canções. Eles cantaram, cantaram e cantaram. E no meio eu podia ouvir o clamor dos arrependidos. Eu podia ouvir homens clamando a Deus por misericórdia. E me virei para o ancião e disse: acho que é melhor a gente abrir as portas de novo e deixá-los entrar. E faltando 15 minutos para meia-noite, em questão de minutos, a igreja estava lotada. Agora, de onde essas pessoas vieram? Como elas sabiam que havia uma reunião em andamento na igreja? Bem, eu não sei dizer, mas eu sei disso, que daquele bairro e dos bairros vizinhos, as pessoas vieram. Se você perguntasse a algum deles o que foi que trouxe você até aqui, eles não saberiam responder. Só que eles foram movidos por um poder que eles mesmos não podiam explicar. E esse poder fazia com que eles caíssem em si e vissem que eram pecadores, merecedores do inferno. E naquela região, naquele mesmo instante, havia um baile em andamento. E quando aquele jovem orava no corredor, o poder de Deus se moveu naquele baile. E mais de 100 jovens fugiram do baile como quem foge de uma praga. E foram todos desesperados para a igreja. E eu precisei me esforçar para chegar ao púlpito, porque o caminho estava bloqueado pelos jovens que estavam no baile. Quando eu cheguei ao púlpito, eu encontrei uma jovem no chão, estirada, gritando: existe misericórdia para mim! Existe misericórdia para mim! Existe misericórdia para mim! Deus estava trabalhando e a visão daquela velhinha de 84 anos estava acontecendo. Agora era real, uma igreja cheia de jovens. Bem, essa reunião continuou até as 4 horas da manhã. Quando eu estava saindo da igreja, um jovem veio até mim. Ele não era cristão, mas um jovem que temia Deus. Ele me falou o seguinte: Senhor Campbell, tem várias pessoas na delegacia e alguns deles estão de joelhos, e eu não consigo entender isso. Essas pessoas não estavam na igreja, mas elas estavam numa vila vizinha, cerca de 9 quilômetros de distância. Eles foram tão tocados por Deus que foram buscar a Deus numa delegacia, porque nessa delegacia tinha um policial nascido de novo, temente a Deus. E esse jovem que me contou isso me implorou para que eu fosse com ele até a delegacia. E eu nunca vou me esquecer o que os meus ouvidos ouviram e que os meus olhos viram naquela manhã. Os jovens estavam ajoelhados na beira da rua. Um deles, ainda sob influência de bebida, e a sua velha mãe estava ajoelhada do lado dele, dizendo: oh, Willie, você finalmente está vindo. Willie, você finalmente está vindo. E o Willie hoje é ministro de uma igreja. Do grupo de jovens que procuravam o Senhor naquela noite, 9 deles são ministros na igreja. Deus
moveu. Meu povo querido, isso é avivamento, isso é Deus trabalhando. E eu tomo coragem para dizer, essa é a necessidade gritante da igreja cristã hoje. Mas não por esse esforço ou por aquele esforço, não com base no empenho humano, mas pela manifestação de Deus que move pecadores ao arrependimento, que move pecadores a clamar por misericórdia antes mesmo deles chegarem perto de um local de adoração. Meu querido povo, foi assim que tudo começou lá, foi assim que tudo começou, depois passou dos limites daquele bairro para bairros vizinhos. Agora estamos marcando reuniões durante o dia, durante a noite. Eu me lembro de uma vez que em 24 horas fizemos 8 cultos. Em todos os lugares, em lugares abertos, em lugares fechados, e onde homens costumavam se bebedar. Nesta noite eles estavam ficando sóbrios, e muitos deles eram salvos. Nós íamos com eles até a praia, e lá cantávamos as canções de Sião, até as 2 horas da manhã. E então depois eles voltavam sóbrios para suas casas. Ah, meu povo, isso é Deus trabalhando, isso é Deus trabalhando, isso é avivamento. Eu me lembro de uma noite em que um homem me procurou e disse: seria possível você visitar a nossa igreja? Bem, eu disse, tudo depende de quando poderia ser essa visita. Eu acho que seria possível eu ir se fosse entre 1 e 2 horas da manhã. Então ficou decidido que eu deveria ir lá 1 hora da manhã. Quando foi às 1h30 eu cheguei lá. Então encontrei uma das maiores igrejas de Lewes à 1h30 da manhã, lotada, com a mesma quantidade de pessoas do lado de fora. Então eu preguei lá por cerca de 1 hora, e quando eu deixei a igreja, centenas de pessoas estavam clamando a Deus. Eu disse, centenas de pessoas estavam clamando a Deus por misericórdia. E quando eu saí, outro jovem veio ao meu encontro e disse: Sr. Campbell, deve haver entre 300 a 500 pessoas em um campo aqui embaixo, e os anciões estão se perguntando se você poderia ir lá dar uma palavra. Daí eu fui e encontrei essa multidão. Foi fácil pregar para eles, porque o Espírito de Deus pairava sobre nós, o Espírito de Deus se movendo. Eu vi um homem estirado no chão. Ele estava com uma angústia na alma, uma angústia terrível. Então, 4 meninas, eu diria com cerca de 16 anos de idade, elas se aproximaram e se ajoelharam do lado dele. Eu vi uma delas dizendo: ouça, o Jesus que nos salvou na noite passada pode te salvar agora. E esse homem foi salvo através daquelas 4 moças que oraram por ele. Meu povo querido, isso é avivamento, isso é Deus trabalhando. E esse avivamento não parou em Lewes, ele continuou se espalhando em outras regiões. Os atos dos apóstolos estavam se repetindo novamente. Certa vez, por volta da meia-noite, nós estávamos numa casa. A situação era difícil, era um ambiente amargo, estava sendo ensinado algo errado, estava sendo ensinado um erro. Mas de repente um homem se levantou e começou a orar. Deus, você sabe que a sua honra está em jogo. Você sabe que fez uma promessa e ela não está acontecendo. Agora, há 5 ministros aqui, junto com o Sr. Campbell. Eu não sei o que se passa no coração deles, nem dentro do coração do Sr. Campbell, mas uma coisa eu sei, e é sobre o meu pobre coração. Eu acho que posso dizer: eu estou com sede,
Eu estou com sede da manifestação do seu poder. Então a 1h45 da manhã, ele se levantou e disse isso: Deus, baseado na sua promessa de derramar água sobre os sedentos, agora eu assumo o risco e desafio a cumprir o seu compromisso de aliança. Quando aquele homem disse isso, a casa do fazendeiro tremeu como uma folha, os pratos se balançaram. E quando John Smith havia acabado de orar, eu vi toda a comunidade avivada. Toda a comunidade avivada. E um gracioso mover rompeu. E esse foi um dos poderosos moveres no meio dessa visitação graciosa. Você sabe que a casa de bebidas fechou aquela noite e nunca mais foi aberta. Desde então, os homens que costumavam a beber lá, agora estão orando em nossas reuniões de oração. E um deles agora é ministro na Arábia Saudita. Eu poderia continuar. Foi assim que mais um movimento começou. Convicção, angústia de alma. 14 jovens em pé em um salão discutiam entre si qual quantidade de cerveja que eles deveriam levar para o baile daquela sexta-feira. De repente, um deles vira para o outro e diz: gente, vamos aumentar a quantidade de cerveja, porque acredito que esta seja a última vez que a cerveja irá chegar nesse bairro. E outro jovem irritado disse: você está sugerindo que esse avivamento vai chegar até esse bairro profano? Aquele jovem respondeu: eu não posso dizer o que vai acontecer ou o que está por vir, mas algo está acontecendo comigo. E foi tudo o que ele disse. Mas escutem, meus queridos, 14 jovens caíram de joelhos em frente ao salão do bairro e lá ficaram caídos por mais de 1 hora e todos foram salvos. E 11 deles são obreiros daquela igreja hoje. Essa é apenas uma comunidade. Depois desse gracioso mover, você não conseguia encontrar sequer uma alma que não tivesse salva no bairro. Meu povo querido, vocês entenderam o que significa avivamento? Você tem uma noção do que significa ver Deus trabalhando? O Deus de milagres, o soberano, o sobrenatural, se movendo no meio dos homens e trazendo centenas ao seu reino. Que possamos vê-lo, que possamos vê-lo, Deus trabalhando. Isso é avivamento. Isso é avivamento.